CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto Sudré, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da CBN. Rapaz, cada vez eu ouço as pessoas, algumas pessoas, não todas, né, mas reclamando dessa dependência que a gente tem, às vezes, dos nossos aparelhos, né? Celular, tablet, notebook, internet, rede social. E uma galera optando aí por um slow living, que seria viver mais devagar. É isso? É verdade, a gente está com, assim, parece que as coisas estão acelerando, né? Todo ano parece que passa mais rápido, as coisas acontecem mais rápido, a gente tem sempre muitas coisas para resolver ou para fazer, né? E a tecnologia ajudou, por um lado, a organizar essa questão, mas, por outro lado, o acesso ficou mais rápido, né? Ou seja, as trocas de informações são mais rápidas também, a quantidade de informações que a gente tem que lidar também é bem maior, né? Ou seja, porque agora tem muitas fontes de informação que chegam até a gente, ou seja, realmente é uma situação bastante estressante. E muitas pessoas têm adotado esse movimento, né, chamado slow living, que incentiva a atenção plena, a simplicidade do dia a dia, fazer uma coisa só de cada vez, né, para isso. Então esse é o chamado slow living. Muitas pessoas têm tentado, pelo menos, adotar essa questão, né? E a gente pode usar a tecnologia, nesse caso, de forma a nos ajudar no nosso dia a dia, mas também a gente tem que controlar a tecnologia, não deixar que a tecnologia nos controle, né? Ou seja, nessa situação, ela é uma boa aliada, mas se a gente não tomar cuidado, ela pode ser a nossa, talvez, inimiga, né? Ou pelo menos que atrapalhe o nosso dia a dia nas questões. E aí, né, como é que a gente pode tomar as rédeas de novo, né, das nossas tecnologias, do que a gente usa? Primeiro, é a questão das notificações, né? Quem deixa a notificação ligada lá no celular, então chegou uma mensagem no WhatsApp ou numa rede social, aí o celular vibra. Aí a pessoa para o que está fazendo e vai lá olhar o que está acontecendo, né? Ou do smartwatch também, né? Ou seja, chega alguma notificação, alguma mensagem lá no celular, notifica no celular, no smartwatch, ela vai lá olhar também. Ou seja, a gente sabe que a gente está concentrado, se a gente para alguma coisa e volta para uma atenção para um outro assunto, para voltar de novo à concentração que a gente estava na atividade principal que a gente estava tocando, demora 2, 3 minutos para isso. Então, ou seja, a notificação, ela realmente perturba bastante, né, essa situação, e aí a sugestão aqui, a gente pode usar a notificação de forma a nos ajudar. Como? Deixando as notificações habilitadas apenas para aquelas coisas que são realmente importantes, ou mensagens que são realmente importantes, né? Grupos que são realmente importantes, que eu preciso acompanhar. Fora disso, né, deixar no modo silencioso, né, para que eu possa selecionar depois quando eu vou ver aquilo ali, né? Alguns celulares têm a função de foco, não perturbe, ou seja, você coloca lá, até alguns aplicativos têm isso, então você instala o aplicativo e ele faz um mute, ou seja, silencia, né, as notificações durante um certo período de tempo, né? Isso ajuda você a estar concentrado, você fazer as coisas com foco um pouco mais tranquilo, né, em relação a essa situação. Inclusive, a gente tem o método, o modo tomate, né, o Pomerode, que é o modo que você se concentra durante um certo período de tempo, durante 25 minutos, e aquela função, aquela atividade que você vai fazer, vai ficar durante aquele período de tempo exatamente lá, sem nenhum tipo de perturbação, sem nenhum tipo de interrupção. Aí você tem depois 5 minutos de descanso para fazer outras coisas e volta de novo aos ciclos dessa natureza. Então, é interessante nesse caso, né? Cuidado também com a chamada rolagem, né? Para sempre. Isso foi implementado no Instagram, depois no Facebook também, que é aquela rolagem que nunca acaba. Se você continuar rolando aquele linha de tempo para cima, né? Ou Você seja, fica horas ali. Horas ali, exatamente, horas, né? Nesse caso. Então, cuidado com essa situação. Quando você vai olhar, já passou meia hora, 40 minutos, uma hora que você está ali rolando aquelas questões em relação a isso. Inclusive, em relação à navegação na internet também. Quem nunca, né? Começou a fazer uma pesquisa na internet sobre um assunto, meia hora depois você está um assunto completamente diverso daquele que eu estava olhando,
olhando um vídeo lá no YouTube, ou seja, porque as interrupções são muitas, as coisas são interessantes realmente. E aí você está vendo um vídeo, aparece uma notificação na lateral de um outro vídeo que você achou interessante, você já abre outra aba, né, deixa aquele vídeo ali esperando que você vai assistir logo que acabar esse aqui. Aí daqui a pouco você está fazendo ou assistindo um vídeo que não tem nada a ver. Então isso também toma seu tempo e acaba você tirando o foco das questões em relação a isso, né? Uhum. Outro item interessante, né, é o e-mail, né? E-mails, a gente recebe e-mails, né, variados durante o dia, né? Se eu ficar lendo todos os e-mails que chegam, também é um problema, né? Ou seja, é interessante que você estabeleça alguns horários do dia que você olha sua caixa postal de entrada, né? Leu, né, respondeu, ou então colocou para quando você vai, alguma ação que você tem que fazer para responder, mas, ou seja, não ficar o tempo todo com a caixa de e-mail aberta, né, recebendo aqueles e-mails e tentando tratar tudo aquilo. É bem mais complicado, né, nessa questão. E aí, para a gente ajudar também a tecnologia a nos ajudar, né, podemos automatizar o máximo que a gente possa, né, de ações, né, que a gente pode automatizar aí com scripts, dentro de casa, por exemplo, tomadas inteligentes nessa questão. Usar um assistente virtual ajuda, né, nessa questão, né, para isso, né? Ou seja, organizar e fazer com que a, a tecnologia nos ajude, né, e não nos atrapalhe, não tire o foco dessa situação aqui. É aquela história, né? Nós controlarmos a tecnologia e não ela controlar todo mundo, né? Exatamente, exatamente. Porque já temos interrupções demais e assuntos demais para a gente lidar, né, no nosso dia a dia, para ter mais essas interrupções, né, no nosso trabalho. É bem mais complicado. Dá para fazer. Dá para fazer. Só tem Dá para que fazer. ter atenção, disponibilidade, vontade, Disciplina. disciplina. Disciplina também, né? O disciplina ajuda bastante também nesse caso, né? Ou seja, muitas vezes você tem que fazer alguma coisa naquele momento e aí tem que ter a disciplina de não desfocar daquela atividade que você está fazendo naquele momento lá. Conhece alguém que já fez isso? Olha só, eu tenho tentado fazer, assim, essas dicas todas É que eu falei, mesmo? eu faço aqui, ou seja, as notificações do meu celular estão todas desabilitadas, meu celular vive no modo silencioso. Eu tenho alguns grupos só que deixo a notificação ligada, uma grande maioria eu deixo desabilitado, porque aí eu vou assistir quando eu puder nessa questão. Essa parte de e-mail também eu tento fazer, ou seja, olhar o e-mail algumas vezes durante o dia, mas não o tempo todo, né, para isso. Isso tudo ajuda a manter o foco, você ter o controle, né, da situação. Uhum. Bom, gente, se Gilberto está tentando e diz que faz, acho que está na hora da gente tentar também, né? Pronto, falei. Gilberto, vamos lá. Temos pergunta aqui dos nossos ouvintes, Vamos né? lá. Observações aqui dos nossos ouvintes. A Luzinete conosco, dando bom dia, dizendo até quando eu penso em comprar alguma coisa, penso, não verbalizo, logo aparece uma propaganda no YouTube, eu tô achando que tem algum chip em mim ou que alguém está fazendo leitura de pensamento. Essa de leitura de pensamento, eu acho que ainda não, mas a gente já até comentamos, acho que um CBN Tecnologia anterior aí, que Uhum. algumas empresas de marketing assumiram nos Estados Unidos que eles têm o chamado de escuta ativa, né, nos celulares, ou seja, eles escutam o que está sendo comentado em volta do celular para poder selecionar propagandas para aquilo. Era uma desconfiança, né, muita gente tinha essa desconfiança também, que foi confirmada agora recentemente por duas empresas de marketing americana que fazem isso. Tá certo. A ouvinte aqui perguntando sobre celular, agora mudando de assunto, Uhum. tá? Ele diz o seguinte, que ele está estudando um celular novo para ele mudar para um modelo acima do que ele tem agora. E ele reparou na comparação dos dois que o modelo dele é um Deca-core e o modelo que está vindo acima, mais novo, é um octa-core. Ele pergunta por que as fabricantes fazem esses downgrades. Fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN e você responde na volta, pode ser? Positivo. Rapidinho. Muito bem, de volta com o nosso CBN A Tecnologia. Gilberto Sodré conosco nesta manhã. Na ida para o repórter ficou uma pergunta. Gilberto, aproveitando a pergunta do ouvinte aqui, por que alguns celulares vêm a princípio com Deca-core e aí a versão superior a ele vem com octa-core, que é a pergunta do Renan aqui? Então, É um Renan, downgrade mesmo?
Isso, exatamente. Só explicando assim para os nossos ouvintes, o que é o octa-core e deca-core? Cada processador, né, antigamente, bem antigamente, os processadores tinham um único núcleo, ou seja, processavam apenas uma instrução de cada vez. Com a evolução e necessidade, os processadores começaram a vir com mais de um núcleo, ou seja, ele consegue executar mais de uma instrução ao mesmo tempo, né, para isso. E aí vieram os com dois núcleos, que é o double core, ou depois o quadra core, e aí agora estamos falando de processadores de 10 núcleos, né? O deca-core, ou de 8 núcleos, o octa-core para isso. Agora, a questão da performance do processador nem sempre está ligado exatamente à quantidade de núcleos, sim à velocidade que ele consegue processar. Então, eu posso ter, dependendo, obviamente, da velocidade, um processador de 10 núcleos que seja mais lento do que um processador de 8 núcleos, né? Então, isso depende muito da arquitetura que o fabricante escolheu para o seu hardware nessa questão. Então, Uhum. a quantidade de núcleos ela é importante, mas não é a única. Na verdade, tem outros itens que eu tenho que levar em consideração também para saber a performance do celular. Eu diria assim que a melhor forma de analisar, né, seria exatamente aqueles testes de benchmark que algumas empresas fazem, dando pontuação, né, de velocidade de processamento do celular. Entendi. Bom, vamos pro Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Notícias sobre o X? O X? Exatamente. Novidades do X, antigo Twitter, né? Agora o Twitter, agora o X, né? O X, agora faz ligações de áudio e vídeo no sistema Android. Os Olha. aplicativos de X, né, que estão nos celulares, agora podem fazer ligações de áudio e vídeo, exatamente como o WhatsApp também já faz. A única diferença é que todos os usuários podem podem receber ligações, né, pelo aplicativo do X, mas só quem pode fazer a chamada de áudio e vídeo são os assinantes premium. Então todo mundo pode receber, mas quem pode fazer ou que pode iniciar as chamadas de áudio e vídeo são apenas os usuários premium, aqueles que pagam ao X, né, um valor mensal lá para ter sua conta premium para isso. Uhum. Outra novidade dessa semana bem legal é que quem fez o upgrade do iOS 17 para o 17.3, a Apple incluiu nessa versão nova do iOS uma função bem interessante chamada de proteção do dispositivo roubado, né? Nas versões anteriores, quando tinha um bloqueio por biometria, se a biometria falhava, eu ainda podia usar o PIN, um código, né, de acesso de 4 dígitos, que é pequenininho, né, assim, bem limitado sua proteção, para poder ter acesso ao celular. E aí, se o assaltante roubasse o celular, ele teria uma chance de abrir, né, esse celular, ou desbloquear esse celular com esse PIN. Agora não mais. Agora, na verdade, quando eu vou usar o desbloqueio do celular com o PIN, com essa função, né, de proteção do dispositivo roubado ativado no iPhone, nessa versão mais nova, eu não tenho acesso completo ao celular. Eu tenho acesso só a algumas partes bem básicas através do PIN. Na verdade, para eu ter acesso a completo, né, usando o PIN, eu teria que estar em alguns locais que eu chamo de locais mais seguros. Então, eu defino lá que a minha casa, o meu escritório, ou a casa de alguém, eu estou em um local seguro. Então, eu usando o desbloqueio por PIN, eu consigo ter acesso a configurações internas do celular para isso. Quando eu estou fora dessas áreas, o PIN vai ser limitado, né? O desbloqueio por PIN vai ser limitado a algumas funções bem específicas do iPhone. Aumenta bastante a segurança, foi uma boa ação aí da Apple para melhorar a segurança em caso de roubo dos usuários do iPhone para isso, né? O E por último último, ponto, pois é, você vai falar dos 20 anos do Orkut. O Orkut faria 20 anos ou são 20 anos do fim do Orkut? ele foi lançado oficialmente dia 24 de janeiro de 2004. Olha, Então, agora, dia 24, né, quarta-feira, né, se faria. não me engano, fez 20 anos do Orkut. Eu faria, né, 20 É. anos do Orkut, aqui no Orkut não existe mais. Então, o Orkut foi um sucesso, né, na sua época lá. O Brasil foi um dos grandes usuários do Orkut, tanto que o Orkut teve o Google, né, transferiu a sede geral do Orkut para Minas Gerais, né, lá na época, né, quando era o Uhum. sucesso do Brasil. Então, deixou muitas lembranças e saudades para muitos usuários aí que usavam o Orkut, né, para trocar informações, né, para participar daquelas famosas comunidades dentro do Orkut também. Então, é Menino, uma marca aí para ser lembrado, eu né? perdi tudo que estava no meu Orkut. Eu fico tão triste. Tinha tanta coisa É, legal lá.
Eu consegui fazer backup. Naquela época que eles estavam liberando, né, para fazer backup ainda, eles liberaram lá o download. Eu fiz download das minhas coisas todas lá, estão guardadinhas aqui com um museu aqui no meu computador aqui. E aí, museu no computador é ótimo, é isso que eu preciso fazer no meu. Mas volta ou não volta? Porque de vez em quando a gente fala que ele volta, depois o pessoal fala que não volta mais. E aí? O idealizador do Orkut, ele até teve a iniciativa de criar uma outra rede social, mas que não foi muito à frente, na verdade. É muito difícil hoje você ter uma rede social, né, começar do zero, né, e enfrentar os grandes bigs, né, do Facebook, Instagram, WhatsApp, e o próprio X. Então, ou seja, a não ser que você tenha uma coisa realmente revolucionária, muito diferente, vai ser muito difícil você enfrentar esses grandes, né, players aí do mercado aí para sobreviver nessa guerra aí. Curiosidade, o ICQ existe ainda? Eu acho que não. Assim, eu tinha ICQ também, mas eu acho que não. Não temos mais ICQ ainda não. Eu tenho aquele toquezinho, aquele no meu celular, você acredita? Sei. Lá. Foi o primeiro chat que a gente teve, não teve, para conversar assim, de computador para computador? Tinha alguns chats que eram só de caractere, né? Que era mas era a época de Linux, né? Ou de Linux para isso, mas o primeiro realmente comunicador gráfico com aplicação para isso foi o ICQ. Depois veio o MSN, né? Que era o famoso MSN também, né? E tinha também aquelas salas de bate-papo, né? Aí dos grandes portais, o UOL, Terra, né? Verdade. Tinha também. Todo mundo teria a mesma idade se estivesse funcionando hoje ainda, né? Mais ou menos, né? Na mesma Mais ou época menos. que o Orkut também, né? Verdade. Talvez um pouquinho. Oi. Olha, Zé Carlos Schaefer conosco. Tem uma dúvida pro Gilberto desses bate-papos. E aí, Gilberto? Gilberto, eu era um adolescente quando esses bate-papos desses sites bombavam, né? As pessoas entravam ali para conversar com as outras. E aí tinha uma opção que você selecionava que era assim: fulano de tal fala reservadamente com ciclano de tal. Só que todo mundo via a mensagem. Não tinha nada de reservado naquilo ali. Nessa época, assim, a privacidade era uma coisa ainda muito, muito longe ainda, né? Só para a gente lembrar, tanto o ICQ quanto o MSN, as conversas passavam na rede de forma completamente desprotegida. Quem estava conectado na rede, monitorando o que estava trafegando na rede, conseguia ver todas as conversas, tudo que estava sendo falado ali no MSN, né? E no ICQ também, né? Então, nessa época, assim, a preocupação com privacidade era nenhuma, eu diria. Tipo assim, olha, conversa reservadamente, vai aparecer aqui, mas você não lê. Só ele que pode ler, não dá. Aquele de Florestan, tá lembrando que no tempo dele era 145 que você discava no telefone para bater papo. Esse é mais antigo ainda, esse não é? Gilberto, obrigada mais uma vez, viu, querido? Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Um excelente final de semana para todos, né? E lembrando que todo o nosso bate-papo está lá nos grandes portais, principais portais de podcast e no cbnvitoria.com.br. Um grande abraço para todos, excelente final de semana e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia.